Idosos, gestantes, atletas e pessoas que fazem algum tipo de dieta restritiva usam. Para melhorar o desempenho físico, ganhar massa muscular e até para ganhar peso. Para melhorar o cabelo, a pele, as unhas, são muitas as indicações. Do que eu estou falando? Bom, se você respondeu suplementos alimentares, aê, acertou. Agora, como não existem milagres em se tratando de cuidados com a qualidade de vida, nós trouxemos hoje uma profissional qualificada para esclarecer dúvidas sobre a função, o bom uso e as indicações da suplementação alimentar. Nossa convidada é a nutricionista Soraya Morley. Olá, bem-vinda. Oi, Maísa, tudo bem? Oi, pessoal. Tudo ótimo. E olha, tô cheia de perguntinhas. Adoro. Eu vou começar falando da Anvisa, porque ela que controla, né, tudo relativo a suplementos alimentares. E a Anvisa diz lá que em nenhuma hipótese um suplemento alimentar pode apresentar indicação de prevenção, tratamento ou cura de doenças, né? Esse tipo de alegação é restrita a medicamentos e precisam ser comprovadas por outros meios. Aspas lá da indicação da Anvisa, né? E aí a minha pergunta, afinal de contas, o que são os suplementos alimentares? Bom, os suplementos são justamente o que complementa a nossa alimentação. Então, em alguns momentos, eu costumo explicar para o paciente que é para complementar, ou seja, você não vai deixar de comer o alimento para tomar só o suplemento. Então, esse suplemento ele pode ser, como você mesma falou, Maísa, no início, pode ser para melhorar a massa muscular, para ganhar peso, para complementar alguns nutrientes que, de repente, em dietas restritivas a gente deixa de consumir. Então, ele é classificado como um complemento e não é classificado como um fármaco. Então, justamente por isso também que a Anvisa diz, dá essas aspas que você comentou, porque ele não pode garantir que aquilo vai melhorar. Ele tem esse comprometimento, essa indicação, mas não tem uma garantia de que vai melhorar. Tudo depende também da sua alimentação, do seu estilo de vida, né, de outras vertentes. Olha, só por essa definição assim, né, que você deu sobre o que são os suplementos alimentares, eu já quero saber, é para todo mundo? Porque se é para complementar a alimentação, dá a impressão de que é para todo mundo, né? Então vamos lá, para quem é indicada essa suplementação? A indicação ela é muito individual, primeiro porque existem pessoas, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Existem pessoas que elas precisam de uma quantidade de cálcio maior do que outras. Uma pessoa que tem osteoporose, ela precisa complementar com cálcio, mas de repente ela não precisa complementar com ferro. Então, eu não posso indicar um suplemento que tenha cálcio e ferro juntos, se essa pessoa, por exemplo, tem pouco cálcio na circulação sanguínea e muito ferro. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes com a suplementação individualizada. A gente faz um rateio ali dos exames de sangue, dá uma olhadinha de como é que está até mesmo os sintomas clínicos daquele paciente, né, relacionados à nutrição, e faz o suplemento de acordo com o que está faltando e tenta tirar o que está em excesso, né, daquela suplementação. Alguns produtos no mercado, eles são ótimos, eles vêm todos prontinhos, com a recomendação do valor diário que a gente precisa de cada mineral, de cada vitamina, mas eles não são para todo mundo por conta justamente desse exemplo que eu citei. Né? Então, pessoas saudáveis que estão com tudo em dia, com todos os exames legais, elas podem complementar, suplementar, né, com esses que já são prontinhos, mas as pessoas que têm algum tipo de doença, patologia, elas precisam ter um acompanhamento mais próximo para individualizar mais essa questão do suplemento. Você indicou aí que tem que fazer exames, né? Então, assim, o diagnóstico ele se dá, obviamente que ali a partir daquela anamnese que se faz, né? Mas também desses exames específicos, laboratoriais e tal. É assim? Isso, a depender dos sintomas clínicos, que são os sintomas que geralmente o paciente coloca na anamnese prévia, tem, por exemplo, eu trabalho com anamnese prévia, você vai preencher em casa ainda uma fichinha e eu vou ver antes da consulta, porque eu já vou ter uma noção, né, de como é que você está. Então, de acordo com esses sintomas, eu já vou pensar, eu acho que esse paciente vai precisar de alguns exames, né, para que eu possa ver direitinho como é que estão essas vitaminas e minerais. Outros pacientes, não, a gente pega ali na anamnese
alguns sintomas que são mais clássicos, até mesmo de uma má alimentação, e a gente consegue complementar com um suplemento já pronto. Uhum. E aí, quais são os benefícios? Obviamente que se a pessoa está precisando daquela substância tal, daquele nutriente tal, quando você vai tomar, e aí você vai ficar linda, maravilhosa e tal. Sem milagre, claro, né? Mas eu estou falando dos benefícios. Vai depender do suplemento. Então, quando a gente fala dos suplementos esportivos, a gente pode citar aí o whey protein, que é bem clássico, né? A creatina, o ômega 3. O ômega 3 ele é esportivo e ele também é clínico. Os benefícios desses suplementos alimentares, eles são justamente a praticidade que a gente tem de ofertar aquela quantidade, por exemplo, do whey protein, aquela quantidade de proteína de forma mais fácil e mais rápida para o nosso organismo. O que é o whey protein? Até para dar uma luz. Ele é a extração da proteína do soro do leite, que a indústria faz, produz aquele suplementozinho e a gente coloca, por exemplo, numa vitamina. Existem alguns que o sabor é mais neutro e eles podem ir ao calor, que a gente coloca em uma sopa, num caldinho de feijão, tanto para os atletas ou para os desportistas, que são pessoas que apenas praticam atividade física, né, de forma diária, e para idosos também, que têm baixo peso por alguma patologia ou até por conta da idade também. Então, ele é um suplemento que vai ficar no lugar, digamos assim, daquele pedaço de carne que a pessoa não consegue consumir completo. Então, um exemplo, a Maísa precisa consumir 100 gramas de proteína no almoço dela, mas ela só consegue consumir 50. Então, eu vou complementar com o whey protein para ela conseguir chegar a 100 gramas. Então, o benefício que o whey protein traz é que você mistura com a aguinha ou bate com a banana e toma, né? Bem mais legal, mais interessante. Teve alguns episódios, né, que eu descrevi assim aquela prateleira lá cheia, né, de produtos. E aí eu fico vendo justamente nessa hora que você fala, né? Então não é detalhe assim a orientação do nutricionista, da nutricionista, né? Porque se é desportista ou se é alguém ali que vai fazer suplementação por causa da idade, não sei, um idoso ou uma gestante, o acompanhamento profissional é que vai dizer como isso vai ser tomado, como vai ser ingerido, né? E aí que vai favorecer a esses benefícios, né? Exato, a quantidade, né? Você citou aí vários pontos que são individuais, mas a quantidade da dose, a dose de whey protein mais usual é a que vem lá no rótulo, de 30 gramas, né, para cada refeição que você for complementar. Mas muitas vezes a gente pode usar uma quantidade menor, porque o paciente, eu já consigo me alimentar muito bem com as proteínas através da minha alimentação, então eu não vou precisar complementar muito. Então a gente vai ajustar a dose daquele whey protein, vai ver se há necessidade de uso daquele whey protein. Da mesma forma, a creatina, que é um suplemento que vem crescendo muito, né, os comentários sobre ele. A creatina é um suplemento excelente da criança ao idoso, então ele tem várias formas de utilização, vários tipos de indicação. Ele só não é indicado para gestantes e mulheres que estão amamentando, por questões mesmo de falta de estudos, né, na área clínica. Então, mas a gente usa da criança ao idoso, com vários tipos de objetivos para essas pessoas. Cafeína é suplemento? Sim, ela é um suplemento, quando a gente encontra a cafeína em cápsulas ou em pozinho, né, que tem alguns que a gente chama de pré-treinos, que as pessoas, por exemplo, aí dos exercícios mais intensos, do crossfit ou até da corrida, gostam muito de utilizar porque ela dá uma energizada boa, né? Você fica mais exposto. Porém, hoje em dia, nós sabemos que também muitas pessoas sofrem com ansiedade e a cafeína. Acelera o coração, né? Às vezes você tomar assim X cafés, pá. O próprio café, né, já tem, a gente sabe que tem o cafeinado tem cafeína, então ele já acelera. Imagina um suplemento que isolou apenas a cafeína. Concentrado, né? E isso, a concentração é muito maior, então a gente tem que ter bastante cuidado com a prescrição de cafeína. Eu, por exemplo, dificilmente prescrevo, mas como essa questão da ansiedade também anda muito presente nos pacientes, eu nem tenho, né, essa coragem de colocar uma cafeína, porque a pessoa acaba ficando mais ansiosa, acelera mais esse processo. Você falou aí já dos proteicos, né? Você falou da creatina, não é isso?
A gente falou agora de cafeína e tem um que a gente ouve, e eu imagino também que o uso indiscriminado deve ser muito grande, que é ômega 3, né? O ômega 3 ele é semelhante à creatina no sentido de ter multifunções. Então, o ômega 3 ele é legal para quem tem um colesterol alto, para quem tem uma memória um pouquinho falha, para pessoas que têm problemas cardíacos. Então, como ele tem muitas indicações, as pessoas pensam, eu vou usar, né? Ele faz bem para tudo, então eu vou apenas tomar. Mas o ômega 3 ele tem frações de dois tipos, o EPA e o DHA, que são as abreviações dos compostos que estão no ômega 3. Esses compostos, eles têm uma indicação para cada coisa. Exemplo, o DHA, ele é muito utilizado para pessoas com Alzheimer ou pessoas que poderiam vir a ter Alzheimer, né? As pessoas mais idosas que têm geneticamente um favorecimento para isso, porque o DHA cuida muito da nossa parte neuronal, mas a dose do DHA precisa ser muito bem indicada para esses pacientes. É importante citar que o ômega 3 não é interessante que seja manipulado, tá? Porque existem os suplementos manipulados que a gente monta, mas o ômega 3 ele é mais confiável quando a gente já compra pronto, de marcas respaldadas, que no mercado, né, já tem um certo nome e que também tem um selo. Esse selo se chama IFOS, IFOS, F-O-S. Esse selinho, ele garante que o peixe que teve a extração, né, do óleo, é um peixe bem cuidado, que tem, enfim, né, que tem um respaldo, é confiável. Então, às vezes, a gente precisa avaliar também na hora de comprar. Mais uma vez, a importância do profissional nutricionista estar ali por trás da prescrição. Justamente, você está falando aí de riscos, né? E você nem falou dos riscos dos proteicos, tem a questão de sobrecarga nos rins também, né? É muito relativa a questão de sobrecarga, porque geralmente é mais perigoso para quem já tem alguma alteração na função renal. Pessoas que são saudáveis, que não têm esse histórico e nem o histórico, digamos que hereditário, é difícil acontecer essa sobrecarga, tá? Mas não é tão inseguro quanto a gente pensa que é. Daí os riscos de se fazer uso desses suplementos sem a indicação e sem o acompanhamento de profissionais. Exato, exatamente. Bom, e dá para a pessoa fazer o uso desses suplementos e ficar assim, né, de repente dar uma turbinada da musculatura sem praticar exercício? Dá, não, né? Difícil, viu? Existe assim um ou outro abençoado que ainda consegue, mas é difícil. Quando a gente, por exemplo, utiliza para idosos, eles fazem a fisioterapia, dependendo ali da condição física. Tem idosos que são bem ativos, né, na musculação, no pilates. Esses idosos, eles geralmente têm uma carência tão grande de alimentos proteicos que eles vão desenvolver um pouco mais a massa magra deles, só aumentando a ingestão com o suplemento. Então, aí a gente consegue afirmar que sim, que mesmo sem um exercício muito intenso, consegue desenvolver. Mas as pessoas mais jovens e até mesmo pessoas que se alimentam bem, né, que são mais saudáveis, elas precisam do estímulo de uma carga, né, de um estímulo de força, de intensidade para formar. Aí é que tá. Então, qualquer pessoa que vai praticar uma atividade física mais intensa, praticar um esporte, enfim, ela vai necessitar de algum tipo de suplementação? Não necessariamente. Geralmente eu coloco uma suplementação proteica quando você me fala, né, me afirma que não consome muito bem essas proteínas provindas dos animais, carne, peixe, frango, camarão, atum, etc. Mas algumas pessoas, elas atingem um nível que o exercício está ficando tão intenso que a oferta proteica precisa ser maior. Tanto proteica quanto, por exemplo, da creatina. A creatina ela é um aminoácido, ela é uma parte da proteína. Então, geralmente, a creatina ela é mais indicada para pessoas que estão iniciando o exercício do que o whey, né? Então, existem também essas diferenças da indicação, mas não é extremamente necessário que se você, assim que começou a treinar, tem que tomar suplemento, não é regra. Também tem eu falei aí da prática da atividade física, né? E também tem o lance da alimentação, não é? Porque diversos alimentos eles se encaixam em cada um desses tipos aí, né? Que a gente falou, não à toa que tem lá suplemento alimentar. Então você tem que ter uma alimentação ok, e na verdade os suplementos alimentares não vão
substituir a alimentação, né? Eu falei isso tudo assim, mas para te perguntar, né? Tem que mudar a alimentação na hora que você, de repente, passa um suplemento como esse? Sim, precisa mudar para que tudo se encaixe. Então, quando eu vou te suplementar algo, você precisa ter as combinações de outros alimentos para que esse suplemento complemente a tua alimentação. Então, é importante mudar sim. E o mudar não é aquele negócio super drástico que a gente tem que cortar tudo, cortar açúcar, corta isso, corta aquilo. É apenas o básico, já é super interessante que seja mudado. Então, aquele clichê que todo mundo sabe: incluir mais fruta e mais verdura, beber mais água, comer mais comidas mesmo, ao invés de comidas industrializadas. Esse basicão, se você já conseguir modificar e fizer uma suplementação bem feita, bem indicada, já vai ser o suficiente. Eu vou voltar de novo para a Anvisa, né, porque é bem interessante, eu recomendo inclusive, as pessoas que querem, né, saber mais sobre os suplementos alimentares, na página da Anvisa tem vários itens, aí você vai clicando e é bem legal a título de informação mesmo, né. E eu nem estava muito atenta, embora tenha falado sobre isso na época, né, que tem ali as regras, né, para os suplementos alimentares são bem novas, né, a categoria suplemento alimentar, ela foi criada em 2018, quer dizer, não faz tanto tempo, né, e depois de publicada aí a regra, tem um período de adequação que foi previsto, que é de 5 anos, que justamente se encerra agora em julho de 2023. Você acredita que isso tudo vai ficar mais claro na medida em que o tempo vai correndo, enfim, que as pessoas vão ficar mais esclarecidas, não usar indiscriminadamente, enfim? Sim, essa questão de ser uma novidade, da Anvisa ter lançado isso há menos tempo do que a gente imaginava, é que o uso indiscriminado subiu muito depois do boom das redes sociais, principalmente, que foi em 2018. Então, em 2018, a gente começou a ver e ouvir falar mais sobre os suplementos, os Instagrams, né? A gente consegue ver ali algumas informações. Os próprios nutricionistas, quando a gente fala um pouco sobre os suplementos, a pessoa fica curiosa, quer se autossuplementar. Então, a Anvisa fez todo esse estudo, esse rateio, para que a gente possa se informar melhor. A gente nem só profissional, mas as pessoas também que são usuárias dos suplementos, né? Então, acredito sim que isso seja para dar mais clareza a essas pessoas, porém, mas eu não sei se o uso indiscriminado diminui por conta disso, né? Porque tem muita gente teimosa, a gente sabe, que vai utilizar mesmo sabendo que podem haver riscos ou que nem tem indicação. Existem também efeitos colaterais, tá, de alguns suplementos. De forma geral, a gente pode falar aí de alteração de sono, arritmia, problemas intestinais, reações alérgicas. Então, se você usar de forma indevida, né, se autossuplementar e tiver algum desses problemas, isso aí já diz muita coisa, que você não teve o acompanhamento correto e que você talvez não precisasse daquilo. Então a gente volta lá para o começo, né, quando você definiu o que que são os suplementos alimentares, então eu queria para a gente encerrar, que você fizesse, digamos assim, esse alerta mesmo dos cuidados que é preciso ter, né, ao todo, desde ali o básico que é alimentação, atividade física, enfim, para gerar um equilíbrio, né, desse corpo, enfim, quais são as orientações que você passa em relação a suplementos alimentares? Eu amei essa palavra equilíbrio, porque eu utilizo muito ela no meu dia a dia. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Tem pessoas que na própria personalidade não sabem equilibrar, né? Então, não é diferente na área alimentar e suplementar. Mas os cuidados mesmo, como eu falei, não é nada demais, não é uma coisa de sete cabeças, né? A gente fazendo com que o básico seja a nossa base, de, por exemplo, aumentar a ingestão de água, o consumo de fruta, legume, verdura, de arroz com feijão, que a gente fica deixando de lado, mas que não é para deixar de lado. A gente fazendo essa alimentação básica e bem natural, o uso do suplemento muitas vezes até nem é necessário, se a gente conseguir equilibrar muito bem nossa alimentação. Porém, se ele for necessário, é importante que vocês consultem um profissional para saber a dose, para saber até quando eu vou tomar, para saber se por acaso você pode ter alguma reação, um efeito colateral. Como eu falei, não são medicações, não são medicamentos.
mas eles são algo que vão entrar na sua corrente sanguínea e vão fazer um efeito semelhante, né, e que precisam ter cuidados, assim como um fármaco. E aí fica realmente essa orientação, que é de melhorar a alimentação e não confiar só no suplemento, porque ele não faz milagre. A gente comentou isso aqui em algum momento também, né? E procurem sempre um profissional nutricionista para adequar o suplemento na sua rotina, para adequar ao exercício que você está praticando, ou se você não estiver praticando também. Isso serve para qualquer idade, não é? Sim, para qualquer idade, independente de tudo. Perfeito. Então, Soraya, Morley, quero agradecer pela sua participação aqui com a gente, falando sobre suplementos alimentares e esportivos, né? Eu espero que a gente tenha podido ajudar muita gente tirando dúvidas. Sim, eu agradeço o convite, gostei muito também dessa conversa e acredito que tudo que a gente fala e que replica aqui, falando sobre saúde, ajuda sempre uma pessoinha, assim. 10 milhões de pessoas escutaram, uma já ajudei, tá tudo perfeito já. É isso. Muito obrigada. Obrigada também, mais. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Tem uma pessoa que você acredita que vai curtir esse conteúdo? Então compartilha. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Você pode ainda se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook, ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!